Hoje, no nosso bate-papo, iremos falar da rotina de uma mãe de gêmeas, sendo que uma é autista. Conosco, doutora Sabrina Cerqueira. Prazer, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando mais uma vez aqui. Carlos Albuquerque dispensa, né? Qualquer tipo de... Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, depende do horário que você for assistir. Doutora Sabrina, não deve ser fácil fazer a rotina de uma mãe com filho autista. Como você consegue? Eu começaria pelas gêmeas. Elas vieram uma surpresa. Porque você já tem gêmeos, na hora que você recebe, né, o exame, lá são gêmeos, e aí? O mundo dos gêmeos já é um mundo dobrado, né, vamos dizer assim, né, eu descobri gêmeas, nem foi no início da gestação, foi depois do transducal, né, no exame depois que eu assustei. Mas elas vieram, né, a gente estava feliz, né, o planejamento não era para vir, mas veio 2 de uma vez, né, então foi bem dificultoso a gente, nosso início estava, né, minha carreira, né, o consultório, aquela coisa toda, mas eu sempre falo que as minhas filhas vieram no momento certo, na hora certa, de muita mudança, mas mudanças positivas na minha vida pessoal. E a rotina realmente é um pouquinho puxada, né? Um vai no banheiro, vai também, tomar banho duplo, almoço, mamar, tudo na correria mesmo. Deve ser mais fácil na hora de escolher o nome, né? Porque às vezes pode dar briga. Se é um só, não, eu quero Amanda. Não, vai ser... É Amanda aí? É Amanda e Sofia. Não, eu quero Sofia. Não, vieram as duas. Pronto, Amanda e Sofia. Ainda bem que eu não escolhi um nome parecido. Imagina se fosse Amanda e Ananda. É a confusão que isso dá na cabeça. Foi tudo separadinho. Verdade. Como você faz para manter a rotina? Consultório, mãe de autistas, gêmeas, marido. Você tem que cuidar de você, e aí? É muito difícil a adaptação, mas a gente tem nossa rede de apoio, né? Graças a Deus a gente tem uma rede de apoio. A minha rede de apoio hoje é o meu esposo, são os meus pais. Inicialmente foram os meus pais que foram meu apoio. Na época eu descobri a gravidez gêmea lá, né? Nem se me pensava em autismo naquela época. Eu praticamente tirei minha mãe do serviço, vamos dizer assim, e trouxe ela para minha casa para me ajudar. Eu fiquei um tempo na casa dela para me ajudar, porque foi muito difícil. E a fase que eu tive as meninas é a fase que eu tava naquele auge do consultório, né, montado consultório mesmo, fervendo e tudo mais. Então foi bem difícil para mim, mas eu consegui com o apoio dessa rede principal, que foram os meus pais. As meninas estão com quantos anos hoje? 6 anos. E quando é que você descobriu que uma delas era autista? Então, eu com 1 ano e 5 meses já vi diferença na Amanda, né, que era o atraso da fala, inicialmente. E aí, após 2 anos, se concretizou que realmente ela estava com estereotipia. Então, eu já sabia, comecei a estudar sobre o autismo, né, via lá, fui na internet, no Google, atraso de fala, autismo. Aí comecei a pesquisar sobre esse assunto e comecei a enxergar coisas na Amanda e levar para a pediatra até então, que estava comigo naquela época, e ela falava que ela não tinha isso e nada, e eu fui a fundo mais estudar sobre esse assunto. E aí eu determinei o quê? Já que ela tá com atraso na fala, vamos para fono. Ela não foi de acordo, a pediatra não falou que não precisava, mas eu fui pro particular, fora do meu plano, e encontrei a Beth, que é a minha fono de hoje, da Amanda, que me instruiu, né? Vamos no que precisa. O diagnóstico até então é de menos. Vamos que tá precisando para nesse momento. Então era fono, depois da fono ela foi para terapia ocupacional e depois foi para psicólogo, né? Hoje a Amanda ela só faz fono e só faz psicólogo. Ela já teve alta, né, da terapia ocupacional. Então, foi um avanço muito grande para nós. Foi muito difícil para mim, porque eu me culpei muito, que eu achava que a minha ausência do trabalho, não estar 100% com elas inicialmente, poderia ser minha culpa, né? Eu me culpei muito, tive uma ajuda muito grande do meu marido em relação a isso, por achar que eu era culpada, por não estar próxima dela. Até onde eu fui entender que, independente se eu trabalhasse muito ou pouco, a condição da minha filha ia ser a mesma. Ou seja, a profissional ajudou a mãe a entender que a questão do autismo era independente se ela estivesse ou não em casa. É isso aí. Quando eu procurei a psicóloga, inicialmente na casa da Unimed, a Amanda estava no auge da pandemia, né? Então eu falava assim, ela tá assim porque é da pandemia, tá muito tempo isolada e não sei o quê. Eu falava, gente, eu vejo coisa na minha filha que tá estranho. Tá diferente, não tá atrasada, tá muito estranho e tal. E aí, a psicóloga me orientou na época, falou assim, mãe, eu sei que você tá com uma sede na descoberta de muita coisa. Porque aquele medo que a gente tem como mãe, nossa, será que falta mais coisa e tal? Foi onde ela me paralisou. Falou, mãe, você precisa... Aí eu falei um pouco da minha rotina, que eu trabalhava muito, então eu tinha um consultório com uma outra pessoa,
até mesmo com o Marco, meu primo. E aí a gente tava naquela correria, trabalhando muito, trabalhava em várias cidades também, eu trabalhava em muitas cidades. Então foi onde ela falou assim, mãe, você precisa de um psicólogo. Ela me parou. Então foi onde eu acordei e falei, eu preciso me organizar a minha vida. Então foi onde eu parei de trabalhar para as pessoas e focar no meu consultório. Até então, nem estava dando aula dessa época ainda. Então, eu foquei muito em relação ao meu consultório e a minha família em si. Foi muito difícil a adaptação, porque eu sou um pouco agitada e eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de servir as pessoas e tudo mais. Então, foi onde eu tive que dar uma paradinha nessa época em relação ao trabalhar fora, em caso, né, para os outros, né, fiquei só no meu consultório. E onde eu fui me organizar novamente. Aí, nessa época, eu montei consultório de novo, sozinha, vim sozinha pro consultório e tudo mais, quando eu tive as meninas e tal. E aí, foi onde eu fui me adaptar nessa rotina. Foi muito difícil para mim, porque eu acabei esquecendo de mim, né? Foi uma fase que eu engordei muito, foi uma fase que eu parei de investir em mim, eu foquei em tudo que elas precisavam, com medo de faltar algo para elas, né? Tudo que eu proporcionava para Amanda, eu fazia também para Sofia, natação, tudo mais. Então eu esqueci um pouco de mim. Então foi onde que a pessoa falou, Sabrina, se você não estiver bem com você, não tá bem com ninguém. Então foi um momento muito difícil pra gente nesse início, né? Tivemos apoio dos meus pais, os meus pais é leigos nesse assunto, então foi muito difícil a gente falar com eles um pouco sobre esse assunto, mas o diagnóstico da Amanda só veio com 4 anos de idade, através de uma pediatra. Ô Carlos, é inadmissível a gente ouvir, né, que 6 anos atrás, foi ontem, que você leva um filho num profissional e com todo um relato de uma mãe, ele não conseguindo apurar, dele não virar para a pessoa e falar assim, leve em outro colega, vai ouvir um outro profissional que talvez eu possa estar errado. Eu já tive um episódio com a minha filha que aconteceu, o médico fez um diagnóstico errado, mas quando ele percebeu o problema, ele arrumou toda a estrutura para a gente levar a minha filha para fora, fazer uma cirurgia de joelho e resolvemos o problema. Até hoje eu frequento esse médico. Eu achei assim, que ele foi muito profissional em assumir o problema. Olha, eu errei. Isso mesmo. Como qualquer um pode errar, entendeu? E ele deu total apoio. E até hoje eu vou neste profissional. Quando eu ouço que há tão pouco tempo isso aconteceu, a gente é de arrepiar, né? É interessante que você, nessa sua postura de querer descobrir, foi meio na contramão de alguns casos que a gente conhece, que às vezes a mãe e o pai não querem aceitar o diagnóstico do autismo, né? Na verdade, quando eu percebi, porque eu pensei assim, estudando sobre autismo, eu olhava lá e falava assim, ó, quanto mais eu deixar o meu filho não ter a terapia que ele precisa, ele vai ter menos suporte, ele não vai se evoluir, vai ser pior para ele, não para mim. Então eu focava, por mais que eu não queria saber o diagnóstico, eu preferia saber, não, ela não tem, mas eu vou no que ela precisa. Então eu fechei os olhos para aquilo ali e foquei realmente nela. Vamos à procura, eu sempre falo isso, né? O investimento hoje em uma criança autista é caro. Eu falo que eu não tive apoio do meu plano 100%, então eu tive que pagar particular, então foi onde eu deixei de fazer muitas coisas por mim, para dedicar a minha filha, né? Então, assim, foi muito difícil esse processo com ela, mas eu fechei os olhos para aquilo ali e fui. Então, assim, a minha fono, né, que é a doutora Elizabeth, foi ela que me deu a luz. Olha, calma, tudo que você está fazendo pela sua filha hoje está certinho, vamos desacelerar um pouco, fono, vamos para fono, nós vamos te orientando aquilo que precisa. Então, eu lembro que quando a Amanda não falava, ela falava muito, mas muito pouco, e a gente é uma família que gosta muito de cantar, né, mesmo não tendo voz para aquilo, eu lembro que eu morava em um apartamento, então eu desmontei a minha sala inteira do meu apartamento e fiz uma escola. Porque na minha cabeça, até então, pela falta de conhecimento, eu achava assim, deixa eu ensinar para minha filha as cores, os números, o inglês e tudo, vamos fazer tudo aqui para ela, e esqueci do básico, das funções do dia a dia. Então eu fiquei por conta, assim, nos momentos que eu tinha livre com ela, eu fiz uma escola dentro de casa, de cores. Então, assim, eu lembro como fosse hoje lá em casa, um cartaz marrom, que eu fiz vários círculos de várias cores. E eu fazia um ditado, como fosse a professora delas, né? Que cor é essa? Aí eu falava vermelho, pra mim ver se ela sabia o que eu estava falando ou não. E passava despercebido. Fiz isso durante uma semana. Quando foi na segunda semana que eu apontei pro círculo vermelho, e falei vermelho, ela fez assim, ó. Aí eu falei, opa, tá entendendo o que eu tô falando. Fui pro azul, eu falei, olha, é o preto, ela. Falei, opa, ela já tá entendendo o que eu tô falando com ela. Falei, então ela sabe que eu tô falando com ela. Ela não tá saindo a voz. Então, como a gente cantava muito com elas dentro de casa também, eu lembro como fosse hoje, na casa da minha tia, que a Amanda cantou uma música. Aquilo chegou a me arrepiar.
Foi onde eu falei, gente, grava ela cantando, porque eu falei, ela tem voz, ela só precisa praticar. Então foi onde a gente conseguiu desenvolver um pouco da fala da Amanda dentro de casa. Então começamos a praticar com a fono. Então ela falava assim, quero água. Então quando ela não falasse certinho, mamãe, eu quero água, eu não dava água pra ela. Amanda, não é assim que pede a água. Como que pede a água? Amanda, a água tá lá na geladeira, vai lá pegar você. Então tinha os comandos. Pra gente no início é muito sofrimento, porque a gente quer fazer, quer ajudar, mas eu sabia que se eu fizesse pra ela, eu ia diminuir a fala dela comigo. Então foi esse processo que a gente foi passando com ela, desenvolvimento, né, pedindo a Deus também uma luz no fim do túnel e saber que a minha filha tem inteligência, porque a Amanda ela não tem nenhum problema intelectual. Uma criança, a gente fez até uma avaliação neurofisiológica nela, ela tem um QI muito elevado, ela com 3 anos ela já lia, ela tem um hiperfoco muito grande com números. Então foi uma coisa também que eu percebi muito, com 3 anos de idade a gente chegou nesse meio termo a mudar nosso apartamento para uma casa. E chegar na porta da casa, ela fala assim, mamãe, 175. Eu falei, como assim, 175? Eu falei números pra ela, aleatório, mas nunca juntei os números, né? Ela juntou sozinha. Ela juntou sozinha. Então foi ali que eu falei, gente, ela é inteligente. Mas o que eu falo muito hoje com os pais, dentro do meu consultório, ou na minha vida pessoal? Hoje eu não busco eu não quero saber o que a Amanda vai ser daqui 10 anos, 15, 20 anos. Eu quero que a Amanda saiba entrar numa conversa e sair. Falando em entrar, onde entra a Sofia nessa história? Então, a minha só é ela, eu inteira, sabe? A Sofia hoje é uma criança bastante imperativa. A gente não tem diagnóstico da Amanda. Muitos falam, elas são gêmeas, idênticas, por que umas são no outro? Então, olhando pela genética hoje, a chance da Sofia também ser autista é muito grande. Mas até hoje a gente não viu traços na Sofia, tá? Diferente da Amanda. E pode ser que ela esteja num espectro que a gente chamou de espectro avançado, pode ser que a gente nunca descobre isso nela, pode também. Só que a Sofia ela é uma criança imperativa, ela é muito agitada como eu, ela é extremamente inteligente, prestativa, amorosa, sentimental, então ela ajuda muito a Amanda nesse processo. Hoje a gente preocupa mais com ela do que com a Amanda. Eu falo que quem dá mais trabalho hoje não é a Amanda, é a Sofia. Porque ela quer o acolhimento, chegou um tempo que ela queria ser autista. Hoje eu pago psicólogo para ela. De repente ela viu as atenções voltadas para a Amanda. A gente querendo ou não, a gente acaba errando sem a gente querer. Então eu incluo ela em todos os processos. Se eu pago para a Amanda um esporte, ela também está incluída. Nada lá é diferente com ela. Então lá é castigo para as duas, não tem diferença, mas ela ajuda muito a Amanda no processo. Por exemplo, a Amanda tinha sensibilidade, às vezes, né? É com o toque, muitas das vezes. Então, quando a gente brincava de maquiagem com ela, eu falei, gente, eu não aceito minha filha não ter isso, não aceito. Eu falava do jeito, né? Eu brincava com a Sofia, ela via e queria fazer. Hoje a Amanda ama se maquiar, que mais gosta de se emprequetar, de laço, mais do que a Sofia. Então, a Sofia, ela é um padrão muito, muito importante pra Amanda. Eu falo que Deus... Eu agradeço a Deus todos os dias por eles terem me dado a Amanda e a Sofia junto. Porque a Sofia ajuda muito no processo da Amanda. Ao mesmo tempo que ela ajuda, também atrapalha. Porque tem hora que ela quer as coisas da Amanda e vice-versa. Só que hoje a Amanda tem opinião. Então, não cedo, não deixa de ceder sem ela querer. Ela tem que aceitar as coisas e tudo mais. Então, assim, é um combinho perfeito as duas nesse sentido, sabe? Uma ajuda a outra. E a Sofia, ela é uma criança muito parecida comigo. Eu vejo a Sofia, eu me vejo. É extremamente amorosa. No início, a Amanda sempre foi aquela mais no cantinho, né? Aquela coisa assim, não queria tanto contato. Mas hoje ela faz contato visual bastante. Ela é amorosa. Mas a Sofia, ela é mais nesse sentido, ela é mais sentimental, ela chora por qualquer coisa, muito agitada muitas vezes, mas é um combo perfeito de ligação entre as duas. Você vê as duas juntas, você fala que a Amanda não tem autismo. Aproveitando uma das primeiras perguntas da Sônia, que foi a questão do desafio, como é que você administra horários, o tempo passa com elas? Tem um horário do dia que esse horário é de Amanda e Sofia? Então, lá em casa a gente criou um hábito, hoje a gente tem todos os programas juntos, né? Mas teve um certo tempo anteriormente, assim, um sábado, um domingo, que a gente fazia passeios diferentes. Meu esposo ia para um lado com uma, eu ia para o outro, depois a gente se encontrava. Interessante. Então a gente tinha um momento de... Eu acho que a criança, os gêmeos, eu acho que eles sofrem muito nesse sentido. Porque tudo tem que ser igual, né? Porque tudo é igual, não tem um momento só individual com o outro. As roupas são iguais? Ainda são iguais. Porque aí elas que escolhem. Mas elas vão se divertir também na adolescência, vão rir disso. Olha o que a minha mãe obrigava a vestir, olha só. É verdade. Mas hoje elas estão escolhendo roupa. Tá? Em casa. Mas aí hoje a gente fazia muitos programas. Né? A gente saía com uma, tem um momento só a Amanda comigo, a Amanda com meu esposo, Sofia com o outro. Só que elas gostam muito de estar as duas juntas.
A gente sempre percebia isso, elas não queriam ficar separadas, mas a gente tinha muitos programas individuais com elas, até para eu conhecer, por exemplo, hoje elas não estudam na mesma sala. Eu quis as duas separadas. Por quê? Eu queria que olhasse para Amanda como Amanda, porque sempre assim, gêmeas da Sabrina, gente, ela tem nome. Amanda e Sofia, elas são diferentes. Elas têm tons de voz diferentes, temperamentos diferentes. Elas estudam na mesma escola, mas em salas separadas. Desde o apoio da creche, elas são separadas. Como é a aceitação da Amanda na área social? Então, hoje a Amanda, assim, ainda procura muito a pessoa adulta. Ela gosta muito desse meio. A Amanda, ela não é uma criança que sofre por estar sozinha. É diferente da Sofia. Não, mamãe, um amiguinho me deixou ali, não quer vir brincar comigo. A Amanda não tá nem aí. Se você quer brincar com ela, se não quer brincar com ela. O que acontece hoje no mundo do autismo? Eu sempre falo, se você esperar que a criança autista ou adulto autista chegue pra você, ele não vai chegar. Porque ele não sabe como chegar. É você que não tem o autismo que tem que incluir ele. Então, quando eu vou em algum lugar, que eu tenho um certo conhecimento entre minhas amigas, eu falo, chama a Amanda pra brincar com você, coleguinha. Chama ela lá, puxa ela. Se você puxar, ela vem pra conversar com você, ela vem pra brincar com você. Então, a maior dificuldade que eu tenho hoje, que eu sofro com isso como mãe, é isso. Eu ir em locais onde eu vejo que eu sei que ela não tá sofrendo com isso. Por estar em outro lugar, brincando sozinha. Mas eu penso muito na fase adolescência. Que é onde a gente tem maior medo, que eu falo que é o nível 1 de suporte. Que vem a depressão, a ansiedade. Hoje a gente sabe que a criança depressiva, a criança autista em si, ela tem uma tendência muito grande ao suicídio. Então é onde eu me toco muito em relação a isso. Então eu falo isso constantemente na minha família, no grupo que eu convivo. Gente, traga a pessoa que não tem para perto de que está precisando chegar perto, porque senão ele não vai incluir. Agora uma pergunta que eu vou desmembrar em duas. Se você fosse dar uma dica para quem está com diagnóstico de gêmeos aí, está com o exame lá de autismo? Não, de gêmeos. Tá na barriga, os gêmeos estão na barriga ainda. Que dica que você daria para essa mãe que está com gêmeos na barriga? E que dica que você daria para uma mãe que acabou de receber o diagnóstico de um filho autista? Então, para a mãe que teve gêmeos, eu falo, seja forte. Não teve ainda. Não, vai ter gêmeos. Seja forte e corajoso. Primeira coisa que eu falo, né? Assim, que não é fácil, a rotina é puxada, mas essa parte inicialmente ali, 1, 2, 3, passa muito rápido. Falo que eu tenho vontade de voltar como era antes, não tem como voltar mais. Chega uma fase que vai passar, né? Então, assim, é muito difícil esse início, realmente. A amamentação era uma de cada lado? Como é que era? Não conseguia, não. Tinha que ser uma primeiro, depois a outra. A gente realmente, eu falo que o primeiro ano quando elas nascem é bem sofrido. Não tenho saudade dessa fase, porque não dormia. Era muito difícil essa fase da amamentação com elas. É tudo muito igualzinho. Mamou, outra vem também, não dá tempo de descansar. Se não vai pro banheiro, também vai também. Fralda da hora o tempo todo. Tem que ter um ajudante aí pra ajudar a gente nesse processo mesmo, sabe? É bem difícil, mas não é impossível. Não é impossível, tá? Só pra colocar uma interrogação aqui, se cada depois puder falar ou não. Teve uma prima minha que veio aqui falar com vocês. A Débora. Gêmeas. Ah, tá. Ela é minha prima. Ah, tá. Corrone. Não, a Débora Cantarino. Cantarino. Entendeu? Ela teve aqui falando com vocês da dificuldade que ela tem um filhinho de 3 aninhos e teve gêmeos em seguida. Nossa família tá bem cheia de gêmeos, sabe? Um desafio muito grande para nós que temos, se não tiver um apoio principal aí de ajudar. Então, assim, não é uma coisa impossível, não é uma coisa que é difícil, a gente consegue sim, a gente dá conta sim. Mas a gente precisa de um apoio aí da família, nesse sentido, o pai e a mãe, para ajudar. Eu vou até mudar a pergunta do autismo, que eu falei, a dica que você daria para quem acabou de receber o diagnóstico. Eu iria um pouco mais atrás. Quais os sinais que você acha que pai e mãe podem ficar atentos? A quais sinais eles podem ficar atentos para desconfiar que a criança possa ser autista? A falta de interação social, que é bem assim, preciso no autismo, né? Não interagir com ninguém, não querer interagir, às vezes com a mesma idade, né? Um hiperfoco com um brinquedo só, quer brincar só com um brinquedo só, não quer brincar com outros brinquedos, né? O atraso da fala também é bem perceptível, né? Hoje no grupo do autismo, a sensibilidade também, alimentar também, a dificuldade na alimentação também é um ponto muito importante. Ele não é uma coisa isolada hoje, a alimentação. Tem criança que não come de tudo, igual minha filha não come de tudo. Mas ele sozinho não se considera autista. Tem que ter vários ali para poder se encaixar. Mas o principal hoje do autismo é a interação social. Porque você falou do querer brincar com um brinquedo só.
Eu acho que for um sinal só desse talvez não seja suficiente, né? Suficiente. Porque, por exemplo, eu conheço crianças que se apegam, por exemplo, a um travesseiro, e a mãe não consegue nem lavar o travesseiro. Né? Se lavar, Briga. ele quer com aquele cheirinho Dá lá briga. que fica lá. Né? Tem que ter uma quantidade de precisa de cada coisa para você poder dar o diagnóstico de autismo. Uma coisa só, ele não, é uma criança que não alimenta direito. Não posso falar que ele é autista. Uma criança totalmente hiperativa, não posso falar que ele é autista. Ele tem que ter um combo, vou falar da minha filha, atraso de fala, a questão da alimentação, estereotipias, que é o balançar do corpo que ela tinha, o flapzinho da ansiedade que ela tinha, às vezes na ponta do pé, com a mãozinha, ela tá bem ansiosa, ela fica assim com a mãozinha, olhando pro olho da mãozinha, interação com o olhar, muitas vezes não interagir com o seu olhar, baixar a cabeça, entendeu? São alguns combos que a gente vem acompanhando aí, que a gente consegue dar esse laudo. Quem vai saber mais sobre isso é quem convive com a criança. Você é proprietária de um consultório odontológico que atende crianças autistas. Isso. Você trabalha todo o tempo? Praticamente todos os dias. E ainda dá aula, né? Ainda dou aula à noite. E qual o horário que você consegue tirar para você? Hoje eu tiro, às vezes, uma manhã, né, para ficar com as minhas meninas na parte da manhã. Sempre vou no horário do almoço, no final do dia antes de ir para a faculdade. Né? Hoje, lá em casa, né, a gente tem mais ou menos 1 ano que o meu esposo hoje é o que mais fica com as minhas meninas. A gente sentou e conversou e vamos ponderar algumas coisas por aqui agora. Alguém vai ter que deixar alguma coisa para poder ficar por conta das meninas. Então, hoje, o meu apoio hoje das minhas filhas são o meu marido. Quando a gente descobriu o autismo da minha filha, realmente, eu falei, agora não dá para os meus pais ficar por conta das meninas como ficava anteriormente. Porque quem tem que levar é pai e mãe. Porque meu pai e minha mãe não tinha conhecimento. O que é autismo? Nossa, isso pega? Como é que é? Tem problema? Como é que é? Então, eu tive que ensinar os meus pais. E é importante a participação da família e do esposo ou da esposa nas terapias. E aí, como é que foi hoje? O que eu preciso melhorar? O que eu tenho que fazer com ela? Então, assim, o meu esposo hoje é meu grande aliado nesse processo com as minhas filhas, né? É ele que toma conta maior dessa parte com elas e eu vou nos bastidores aí. E o sábado é primordial, nosso combinado lá em casa com elas. Essa última parte aí você me salvou, que eu ia falar assim, momento delicado. Eu ia perguntar, maridão chega junto, pelo que você já falou, maridão chega junto. Muitas famílias relatam que o marido muitas vezes não dá apoio para a esposa. Não desconfia de algo. Meu marido toda a vida, mesmo ele não sentindo o que eu sentia, ele falava, tô com você. Vamos procurar ajuda. Vamos ir. Não vamos deixar para trás. Então, assim, ele é meu grande companheiro em relação a isso. Ele sempre me deu muito apoio. Ele me conhece, sabe que eu sou muito acelerada. Então, assim, eu não deixo para amanhã algumas coisas. Então, ele é mais diferente de mim, né? Mais no canto dele. Então, eu falei com ele, vamos buscar informação quanto antes em relação às nossas filhas em geral. Porque quanto mais atrasar, vai ser pior. Não é para nós, é para elas. E eu não sei até quando eu vou estar aqui nessa terra. Quem vai primeiro, quem não vai. Então, eu quero preparar minhas filhas hoje para o mundo de inclusão. É o que eu quero. Se eu vou conseguir, eu não sei. Mas que ela sabe interagir, que ela sabe sair de uma conversa, ela sabe se defender. Agora, antes eu sempre preocupava assim, né? Antes de eu ter filho, minha filha vai ser aquilo, vai ter aquilo. Não, hoje não me preocupo com isso. Ela vai ser o que ela quiser ser. É o que hoje eu penso para minha filha. Saber se comportar. Hoje é uma criança totalmente independente, toma bem sozinha, veste sua roupa, super arrumada, super organizada, diferente da minha outra, que é bagunceira. Bagunceira. Então, assim, é o que eu quero para ela. Que ela saiba conversar, interagir, que ela seja entendida nas atividades que ela tem no seu dia a dia. Né? A Amanda tem alguns momentos que ela tem querer só o canto dela, tem dia que ela quer ficar só em casa, a gente respeita muito isso nela também. Então, assim, é o que eu quero pra ela, pra minha filha hoje. Que ela saiba entrar em uma conversa, sair, sabe viver esse mundo aí hoje. E, Sabrina, antes da gente começar esse bate-papo aqui, né? A gente estava numa conversa informal. Eu acho muito importante reforçar isso. Autismo não é doença. Não é uma doença. É uma condição do desenvolvimento, aonde vai... E não tem culpado. Não tem culpado. Porque você chegou a pensar que você Sim. fosse a culpada, né? Não existe culpado. Hoje a gente entende que essa relação do autismo hoje, ela vem do nível genético. Lá em casa a gente não sabe se é da minha família, se veio do meu esposo, tudo mais. Tanto que eu cheguei a falar com o médico, eu queria fazer o teste genético. É muito caro o teste genético. Aí eu virei pro meu marido e falei assim, o que vai adiantar eu saber o teste genético? Pra voltar a se sentir culpada depois? Não, é isso que eu pensei. Eu falei assim com ele, pra quê que eu quero saber disso?
E se eu quisesse ter mais filho, o autismo não seria meu problema. Como a gente sempre quis ter 2 e veio as 2 de uma vez, a gente não quer ter mais filho. Mas se fosse pensando assim, a gente faz, vou fazer o teste para eu saber se eu tenho chance de ter filho autista ou não. Hoje nunca foi nosso problema isso. Né? Nunca foi. Então eu falei, olha, vou investir um dinheiro para saber de onde que vem o problema. Vai que vem de mim, eu vou ficar mais culpada ainda. Falei com ele, né? E tudo mais. Então, assim, o que a gente vê às vezes na nossa família é alguns traços à distância. A gente tem primos que descobriu, primo de primo, que descobriu depois de um tempo, depois de mais velho e tudo mais. Mas hoje, pra gente, não interfere isso mais. O que a gente sabe que a ciência do autismo fala, se você fizer assim, com seu filho, ele vai conseguir desenvolver. Que é o que eu mais falo hoje no meu dia a dia com as pessoas que estão comigo, que trabalham comigo, é sobre isso. Tanto que a gente teve um atendimento, né, no consultório de uma criança que entrou e saiu, estou na cadeira, abriu a boca, minha funcionária falou assim, mãe, ele é autista? Eu falei com ela, então autista não pode ter uma vida normal. Eu até brinquei assim com ela. Então, assim, tem gente que surpreende, acha que a criança autista vai ser visível. É por isso que os autistas, eles sofrem muito com isso. Porque não tem falando, ele é autista. Ele tem uma deficiência. É uma deficiência oculta, não dá pra você enxergar que ele tem muitas vezes, entendeu? Você falou da questão do apoio do marido e da família, né? Como é que é o apoio das escolas? Todas as escolas recebem crianças autistas ou não? Então, tem que receber. Né? Tem que receber. Vou falar pela minha escola das minhas filhas hoje. Né? Quando eu fui procurar uma escola, antes elas foram pra creche, a creche me ajudou muito, essa creche. Ela é pública, não sei se eu posso falar o nome, uma escola pública, e que me ajudou muito, porque quando eu levei ela pra essa creche, primeiro ela estava numa escolinha, uma creche particular. Quando eu comecei a ver os traços nela, e eu fui à escola conversar, e eu falei, olha, eu quero que você investigue algo na minha filha. Nunca trouxe pra mim algo diferente, mas quando eu vim em casa e ela ficava o dia inteiro e a escola nunca me trouxe isso, eu falei, fica aqui o dia inteiro. Como assim ninguém tá vendo nada? Tirei elas dessa escolinha. Fui pro público. E falei com a escola, olha, eu quero minhas filhas separadas, cada uma individual, e eu quero que vocês me relatem o que vocês estão vendo. Essa escola foi incrível comigo. Surpreendeu. Assim, escola pública, incrível. Pode falar o nome, escola pública? Merece ter o nome citado. Manuele, essa escola, creche Manuele, que fica lá no CI. Essa escola, essa creche é surreal. Bacana. Surreal. Ela me ajudou pra caramba, me acolheu muito com as minhas filhas, então ela me ajudou muito nesse decorrer com elas, sabe? E aí elas ficaram só um ano lá, por causa da faixa etária de idade, e aí eu comecei a procurar escola. E eu falei, eu só vou ficar nessa escola se eu sentir acolhida. E aí minha filha tá em uma outra escola particular hoje, aonde elas estão lá tem 2 anos, uma escola incrível, que a minha filha tem apoio de suporte, que eu não preciso pagar extra para isso. A escola dá o apoio que ela precisa, inclui ela em todas as atividades, só tá evoluindo, sabe ler, escrever tudo. Então, assim, a escola, ela é um apoio muito grande para as famílias. Ela não é fundamental, só ela fazer, mas ela é muito apoio. E as escolas hoje, muitas vezes, ela não tem esse apoio dos pais. Quando a escola relata, eu vejo algo diferente, muitos pais não aceitam. A Sônia falou agora há pouco da vida social da Amanda. Como é que você vê essa questão do uso do cordão de girassol para identificar? Você acha legal? Você não acha? Acho importante. Só que eu nunca usei dela, vou relatar por quê. Porque como a minha filha Sofia não tem, ela queria usar. Ah. Tá entendendo? Então eu falava assim, eu não posso colocar um cordão na Sofia, sendo que ela não é. Então, assim, eu nunca cheguei a usar nelas por conta disso aí, entendeu? Então, o que aconteceu? Teve um episódio agora, que a gente foi pra praia no meio do ano, que esse lugar que a gente ficou, eles tinham a pulseira do autismo. Achei incrível esse resort lá. E aí eu falei assim, agora a mãe Sofia viu, ela adora o quebra-cabeça, eu tenho até uma tatuagem de quebra-cabeça aqui. Aí eu falei assim, nossa moça, mas minha filha não é autista. Ele, deixa ela. Eu deixei ela colocar, a Sofia. Cheguei lá em cima e falei, filha, você é autista? Não sou, mamãe. Então vamos tirar? Nós estamos mentindo. E ela concordou. Então, é muito bem lá em casa as conversas com ela pra ela entender que é mentira, não pode, tudo mais, né? Então, e acabou que a Amanda ficou um certo tempo, mas ela tem gastura, ela tirou do braço. Entendeu? Então, eu nunca cheguei a usar nelas, mas eu acho muito bacana, porque é uma forma de a gente se identificar com essa criança. Porque, por exemplo, eu já tive momentos de ir em lojas aqui em Valadares, de às vezes uma criança autista, às vezes encostar na gente, eu queria abraçar a gente sem querer,
E aí eu não sabia quem é, gente, porque meio que na hora assim, eu vi que era o cordão, eu já fui, abracei ele, dei um abraço nele, a mãe, nossa, como a gente não vê pessoas fazendo isso. E você evita constrangimentos, né? De todas as partes, né? De todas as partes. É só pra gente abrir uma ênfase importante aqui em relação, por exemplo, para pacientes que são negros, muitas vezes que são autistas. Eu tenho relatos no meu consultório de mães que, por exemplo, que tem muito medo. Tem criança, por exemplo, tem uma criança no meu consultório que ele ama ventilador. Ele tem hiperfoco em ventilador. Então, quando ele vai, onde o ventilador fica muitas das vezes? Atrás de balcão. Nossa. E aí ela relatou que já teve episódios de o filho sair correndo e alguém segurar ele e achar que ele é um criminoso. Já entra o racismo no meio. meio. Entra o racismo no meio. Tá vendo que é uma coisa muito maior do que a gente imagina? Sem dúvida. Então ela fala que ele não pode ficar de jeito nenhum sem o cordão. Qual que é o grau de autismo da Amanda? Nível 1 de suporte hoje. Mas ela é nível 2. Você falou isso que é interessante, né? O nível 1, o autismo, a criança ela é autista. O nível 1 de suporte é para saber o que ela, a quantidade de suporte que ela precisa. O nível 1 a gente chama do leve, vamos dizer assim. Que é pouco suporte, às vezes vai fazer uma fono por semana, 2 vezes por semana, um psicólogo. E nível mais leve, moderado. São quantos níveis? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Antigamente a gente falava leve, moderado e severo. Só que esse conceito acabou caindo porque se falava severo. É muito severa. É muito severa, entendeu? É verdade. Então a gente trabalha hoje com o nível 1, 2 e 3. Então eu sei que a criança nível 3, ela precisa de mais suporte para se conviver, para o dia a dia e tudo mais, entendeu? Então a criança que é autista, ela pode percorrer do nível 1, 2 e 3, 3, 2 e 1. Por isso que ela tem que estar sempre em terapia, intervenção, vendo, acompanhando. Olha, minha filha, por exemplo, não faz terapia ocupacional. Mas a gente sempre tem um controle anual dela sobre isso. Então, se eu perceber algo diferente de alguma função do dia a dia, a gente entra. O Sônia, ao contrário do que ela disse que no início, que ela se sentiu culpada, é exatamente o contrário. A Amanda é uma menina de sorte. Com certeza. Pelo tudo que a gente já... É a família que tem, né? Já viu, né? De ter pai e mãe que tem toda essa atenção, tem informação, conhecimento e que correm atrás. E principalmente o pai, né, Carlos? Como ela relatou que fica muito mais com as crianças, como você mesmo disse, é muito difícil, né? Muito. Hoje a gente tem muitos relatos de pais hoje que realmente não altamente omisso, né? Ou então ele culpa a mãe. Porque ela trabalha muito, porque ela não dá assistência o suficiente, ele não falou direito porque ela não ensinou. Tudo é culpa da mãe, da mãe. E esquece o lado dele, nesse sentido, entendeu? Então, assim, é importante a gente pensar, eu falo isso constantemente, se a família não se unir em um prol comum, é difícil? Gente. Eu falo que até os 4 anos de idade, eu não saía com a minha filha. Eu não conseguia ir num barzinho, numa lanchonete, porque ela não se comportava, não ficava quieta. Eu tinha medo, às vezes, dela ia em alguém querer abraçar, e eu ficava meio desconfortável. E como seria a atitude de uma pessoa com a minha filha? Então, muitas das vezes, eu deixei de sair com a minha filha por não saber como é que ia ser. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, chega. Ou as pessoas vão ter que respeitar a minha filha como ela é, e eu vou, lógico, adaptar isso na minha casa. Hoje a Amanda consegue esperar, sentar, ficar quietinha, filha, temos que esperar. Agora, eu já faço a previsibilidade com ela antes. Hoje nós vamos tirar a carteirinha, a gente tirou a carteirinha dela de identidade. Filha, vamos ter que tirar, vamos ter que pôr o dedinho lá, não vai doer, não vai incomodar. Essa coisa do gostar de abraçar é uma característica inerente ao autista? É porque na verdade assim, muitas vezes eles têm problema sensorial. Muitas vezes a criança autista, ela vai te abraçar quando ela não te conhece, de costa. Então eu estava me sentindo privilegiado, porque de vez em quando me abraçam na rua, às vezes a mãe fala assim, ele é autista. Ele é autista. Aí eu ficava me sentindo privilegiado. Mas é isso mesmo. Posso continuar me sentindo porque ele realmente gostou de você, ele viu algo em você que atraiu ele. Ele te vê todos os dias. Tem isso. Mas às vezes não, mas às vezes tem casos que não, que ela não assiste televisão e tal. Então tem criança que realmente tem problema sensorial mesmo. Mas assim, com um jeitinho a gente consegue trazer ele para esse mundo. Igual eu falo, a criança autista ela não tem percepção muitas vezes de força. Minha filha, quando ela ia abraçar, ela estava muito apertada. Eu falo, filha, é mais devagarzinho, olha, com carinho, não precisa apertar tanto. Então, você vai moldando essa criança nesse processo. Só que isso é um processo dentro de casa também. Não dá pra gente, igual eu sempre falo, não dá pra colocar a culpa na mãe, no pai, na escola e nas terapeutas. É uma coisa que tem que ser feita em casa também. Eu sempre falo, que eu aprendi isso, que a gente precisa fazer o básico bem feito. A gente fala assim, eu vou colocar em todas as terapias, meu filho vai sair muito bem. Mas se eu não fizer em casa, o que vai adiantar? O dever de casa terapia tem que ser é 40 feito, minutos.
uns 50 minutos, uma vez por semana, o que isso vai ajudar se você não fazer em casa também? Então, assim, a gente precisa ter um conceito em relação a isso. E eu falo, gente, pra minha filha não falava. Conceito, e eu sempre viu, Conceito. E eu sempre falo sobre isso. Se eu não tivesse lá no início, e dar fundo, aí eu consigo. Se eu tivesse dar fundo em relação a isso, a Amanda hoje poderia não falar. Doutora Sabrina, quero te agradecer demais sua participação. Eu que agradeço. Estou finalizando com a Sem Voz, porque hoje é um dia assim que nós tivemos vários temas que realmente mexem com o emocional da gente, né? E eu sou avó, e a gente vê mães passando por tudo isso, realmente preocupa a gente, né? Este mundo hoje está tão complicado, cada dia você vê coisas que te assustam, que no passado não existia, mas que Deus continue te dando força, te dando sabedoria para você carregar essa missão no seu consultório para crianças autistas e dentro do seu lar. Muito obrigada. A oportunidade de vocês. Carlos Albuquerque, mais uma vez. Bacana ouvir a história, né? E a gente vai aprendendo aos poucos. Muito obrigado. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.